Assim como os fantasmas que assombram as casas nas telas de televisão, os gritos dos condenados e o fedor da decomposição continuam ecoando pelo reino da realidade. A única diferença é que, neste caso, os monstros assumem a forma de rostos amigáveis, promovem guerras, entoam palavras de loucura e criam legados inflexíveis de puro horror. Número 10. O isocianato de metila é um líquido tóxico, incolor, inodoro, inflamável, explosivo e corrosivo. Embora pareça quase uma arma química de guerra, a substância tem um uso muito mais comercial. O isocianato de metila é um pesticida carbamato usado exclusivamente para prevenção de pragas, que evapora imediatamente ao ser exposto ao ar, tornando-se indetectável. Se uma pessoa entrar em contato com essa substância, porém, o puro horror certamente acontecerá. A inalação da toxina pode causar tosse, dor no peito, edema pulmonar, espasmos brônquicos e outros sintomas. A exposição à pele provoca queimaduras químicas, óleos lacrimejantes, dor ocular, inchaço das pálpebras e úlceras na córnea. O contato com esse pesticida pode levar a problemas de saúde incuráveis a longo prazo. E não existe antídoto para a exposição ao isocianato de metila, porque nenhuma pessoa deveria entrar em contato direto com ele. Mas foi exatamente isso que ocorreu. Em dezembro de 1984, a Union Carbide India Limitada havia construído uma fábrica de pesticidas nos arredores de Bhopal, na Índia, uma cidade com uma população de centenas de milhares de pessoas. A fábrica de pesticidas já existia há tempos e ninguém imaginava o terror que poderia causar. Acreditando que estavam seguros e tranquilos em suas casas, os moradores foram dormir na noite do dia 2. Enquanto isso, as juntas de um tanque com isocianato de metila começaram a vazar, liberando mais de 40 toneladas da toxina na região. Claro, era indetectável e só foi percebido quando os sintomas da exposição começaram a aparecer. A nuvem de gás tóxico pairou baixa e lentamente se espalhou pelas áreas residenciais à meia-noite do dia 3 de dezembro. Os moradores agarravam a garganta sufocando, tentando respirar. Cada suspiro só piorava as coisas. Em poucas horas, a população já estava em queda acentuada. Centenas sucumbiriam aos efeitos do gás naquele dia, com 10 mil encontrando seu fim em até 3 dias após o surto. Foi uma tragédia aterrorizante que se tornaria conhecida como o desastre industrial mais fatal do mundo, que nem começou nem terminou naquele dia fatídico. Ninguém queria admitir na época, mas esse evento era 100% evitável se não fossem as falhas técnicas, a má conduta corporativa e o erro humano. As sementes do desastre de Bhopal foram plantadas 15 anos antes, quando a fábrica de pesticidas foi construída. Na época, a Índia vivia a Revolução Verde, motivada pelo aumento populacional e a necessidade de alimentar o povo. Inicialmente, o isocianato de metila era importado na fábrica, mas em 1980, 4 anos antes do desastre acontecer, a substância passou a ser fabricada no próprio local. No entanto, as normas de segurança não foram implementadas com essa nova seção. Um médico da fábrica, Kung Madwell, chegou a afirmar que a operação na planta era um estudo de caso de como não se deve fazer as coisas. Estagiários assumindo tarefas de oficiais experientes deixaram a fábrica vulnerável a desastres. E, eventualmente, os atalhos, a má gestão, a falta de regulamentações de segurança e a equipe mal preparada culminaram no desastre daquela noite. Funcionários encontraram o vazamento às 23h30, mas ninguém sabia há quanto tempo ocorria, pois ele acabaria permanecendo nessa condição por várias horas, mesmo enquanto o supervisor de plantão ignorava os avisos dos funcionários. Supostamente, ele descartou o vazamento, alegando que era apenas água ou condensação e que cuidaria disso. Após uma pausa para o chá, é difícil imaginar que algo tão simples pudesse causar tanta devastação. Nos anos seguintes, mais 22 mil mortes, como resultado direto do desastre, foram adicionadas à lista. Centenas de milhares que sobreviveram não estavam em situação melhor.
Eles foram forçados a viver uma vida de dor, marcada por câncer e outras doenças. Outro resultado dos efeitos incuráveis da exposição ao isocianato de metila. Número 9. Foi quando a Grã-Bretanha declarou guerra à França em maio de 1803, que começou o ataque das Guerras Napoleônicas. A guerra irrompeu devido às crescentes preocupações com o poder crescente de Napoleão e a influência que ele exercia sobre os territórios da Europa. 2 anos após o início da guerra, várias batalhas aconteceriam. A Batalha de Ulm, a Batalha de Caldeiro, a Batalha de Friedland, a Guerra Peninsular, a Batalha de Wagram, a Batalha de Borodino, o Cerco de Pamplona. A Campanha dos 6 Dias, a Batalha de Toulouse e a Batalha de Ligny são apenas alguns dos 40 a 50 conflitos em que Napoleão esteve envolvido. As guerras napoleônicas só chegariam ao fim mais de uma década depois, em 1815, com a derrota do imperador dos franceses na Batalha de Waterloo. Esse conflito foi travado durante os 100 dias da restauração de Napoleão, próximo ao vilarejo de Waterloo. O exército de Napoleão era formado por 72 mil soldados franceses, 68 mil do Duque de Wellington e 45 mil prussianos. Apesar do grande número de soldados, o imperador foi derrotado, encerrando anos de guerras. Com tantos soldados nos campos de batalha do continente, muitos se questionam sobre o destino daqueles corpos. As brutalidades da guerra pouparam poucos, manchando o solo de vermelho e cobrindo-o de corpos, como se não bastasse sua atrocidade e angústia. O destino dos restos dos caídos só traria mais desfiguração. Com os corpos se acumulando, os líderes tinham que decidir o que fazer, já que enterrá-los seria humano, mas muito demorado. Assim, deixava-se para os saqueadores, e os soldados costumavam escolher primeiro. Vasculhavam mortos e feridos, saqueando roupas, armas e objetos de valor, e logo não só os pertences deles eram levados. O alicate de arrancar dentes rapidamente dominou os campos de batalha. Saqueadores arrancavam os dentes dos caídos e os vendiam para o mercado de fabricação de dentaduras. Após a Batalha de Waterloo, tantos dentes chegaram ao mercado que ficaram conhecidos como dentes de Waterloo e eram anunciados assim: o que sobrava dos restos mortais era deixado para a natureza ou queimado, e meses depois os catadores retornavam para concluir o serviço. Com os ossos completamente limpos, os restos esqueléticos eram recolhidos como se não fossem nada além de pedras ou conchas do mar. Com isso, recebiam um novo propósito. Os ossos dos soldados caídos de ambos os lados do campo de batalha estavam sendo reciclados. Além das dentaduras serem perturbadoras, empresas de fertilizantes compravam ossos restantes e contratavam catadores para coletá-los. Depois eram moídos até virar pó e usados como fertilizante. Waterloo não foi o único campo de batalha saqueado para esse propósito. Isso pode explicar por que restaram tão poucos restos esqueléticos nesses locais, mesmo com uma alta taxa de mortalidade. O fertilizante com farinha de ossos humanos seria usado nas plantações, que depois alimentariam o gado e a crescente população humana. Essa população também não havia consumido os restos dos mortos de forma inconsciente. Para reforçar o aspecto perturbador do evento, um jornal britânico de 1822 afirmou que ossos humanos produziam um solo incrível. E cito: os bons fazendeiros de Yorkshire devem em grande parte aos ossos de seus filhos o pão de cada dia. Número 8. Veganos costumam ouvir: se você estivesse em uma ilha e só tivesse um porco para comer, você comeria? Como uma pergunta de volta: se você e outros pioneiros fossem enganados e presos numa nevasca sem comida, além de uns aos outros, comeria? Foi exatamente esse cenário que o Grupo Donner enfrentou no inverno rigoroso e implacável de 1846. A história começa antes disso, no verão daquele ano, quando a febre do Oeste, o desejo de deixar o Oeste, onde muitos se sentiam presos, se espalhava pelos Estados Unidos. Os moradores de Springfield, Illinois, foram afetados e buscaram vida em outro lugar.
Eventualmente, eles decidiram ir para a Califórnia, deixando o meio oeste para trás. Naquele verão, 89 pessoas formaram o Grupo Donner, incluindo 31 membros das famílias pioneiras, Donner e Reed. A caravana partiu de Springfield e seguiu em direção a Fort Bridger, Wyoming. Quando a decisão desastrosa foi tomada de desviar do caminho, o grupo optou por tentar uma trilha criada recentemente. O desvio de Hastings, feito por Lansford Hastings. George Donner foi posteriormente colocado no comando do grupo quando partiram de Fort Bridger, naquele julho. O termo atalho seria usado como antônimo do desvio de Hastings, porque não era nada disso. Isso atrasou o grupo Donner por 3 semanas, fazendo-os perder suprimentos essenciais. Eles sofreram muito nas montanhas Wasatch, no deserto do Grande Lago Salgado e no rio Humboldt, mas aparentemente saíram ilesos. Em outubro, eles alcançariam a Serra Nevada e o inverno já se aproximava no outono. A decisão foi acampar no Lago Truckee, localizado nas altas montanhas, onde uma tempestade de inverno precoce traria uma camada de neve. Na manhã seguinte, o grupo percebeu que estava preso e sem conseguir avançar. O lago foi posteriormente renomeado para Lago Donner, devido à tragédia que se desenrolou logo depois. Boa parte da expedição ficou lá, enquanto a família Donner seguiu 6 milhas adiante até Alder Creek e montou um acampamento lá. Eles improvisaram tendas e abateram os bois para se alimentar. Esperando um degelo que nunca veio, outros 15 membros partiram com raquetes de neve, tentando chegar ao Forte Sutter. Eles seriam conhecidos como a Esperança Perdida. Já era meados de dezembro, pleno inverno, o clima rigoroso e a falta de suprimentos deixaram a expedição agora dispersa, lutando para sobreviver. Muitos sucumbiram ao clima rigoroso, outros morreram de fome e alguns poucos conseguiram sobreviver. Considerando aquela pergunta perturbadora, se você e outros pioneiros fossem enganados e presos em uma nevasca sem comida, a não ser uns aos outros, foi isso que aconteceu. O canibalismo foi usado como último recurso pelos pioneiros restantes e, ao final de tudo, apenas 48 sobreviveram. Número 7. O thriller distópico Terra dos Sonhos, ambientado nos anos 1930, mostra uma cidade arrasada pela seca e tempestades de poeira, refletindo o angustiante Dust Bowl. O desastre ecológico se agravou com a Grande Depressão de 1929 e o manejo inadequado da terra nas grandes planícies após a Guerra Civil. Em 150 mil milhas quadradas, cobrindo Oklahoma, Texas, Kansas, Colorado e Novo México, erosão, pastoreio excessivo e desmatamento transformaram terras agrícolas férteis em um deserto desolado. Em 1930, a terra exposta estava rachada e seca, levando aos 4 primeiros grandes episódios de seca que marcaram o início da Dust Bowl. Com a falha das colheitas, grandes tempestades de poeira atingiram a região. A poeira era tão densa que bloqueava o sol, reduzindo a visibilidade a zero e sufocando toda a vida restante. Moradores descreveram a Grande Muralha de Poeira como algo vivo, e as pessoas inalavam muita poeira, prejudicando pulmões e até estômagos. Em 1932, houve 14 tempestades de poeira, subindo para 38 no ano seguinte. As famílias lutavam para sobreviver, chegando a usar cera de ouvido como protetor labial e a comer saladas de dente de leão. Acampamentos improvisados espalhavam tifo, varíola e alimentos contaminados. As vítimas chamaram a provação que durou uma década de inferno na Terra. As 4 grandes secas ocorreram em rápida sucessão: 1930 a 1931, 1934, 1936 e 1939 a 1940. Com pouca ajuda, muitos moradores fugiram e viraram refugiados. As chuvas eventualmente voltaram encerrando a seca, embora o dano tenha sido permanente. Enquanto o país se recuperava da Grande Depressão e as planícies voltavam a ficar douradas com o trigo, o Dust Bowl permanece um dos piores desastres ecológicos causados pelo homem. Número 6. A
Primeira Guerra Mundial começou em 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Somando-se às tensões internacionais já crescentes, enquanto o fronte ocidental recebia mais atenção, os combates no fronte oriental eram frequentemente mais brutais aqui. Uma batalha incomum em Ossovetsk, julho de 1915, mudou para sempre a visão dos alemães sobre os russos. A fortaleza de Ossovetsk, atualmente na Polônia, foi construída no final do século XIX para proteger o Império Russo de invasores alemães. Apesar da localização estratégica, cercada por pântanos, o general Paul von Hindenburg liderou 14 batalhões com 8.000 soldados em um ataque utilizando novas armas químicas. Entre as 30 baterias à sua disposição, algumas continham uma mistura mortal de gás bromo e cloro. Em 6 de agosto, os alemães liberaram o gás, destruindo toda a vida em seu caminho. Aproximadamente 900 soldados russos, sem máscaras de gás ou proteção adequadas, foram obrigados a cobrir o rosto com panos quando os alemães cessaram fogo. Eles não esperavam sobreviventes, mas ficaram chocados ao ver soldados russos envenenados, feridos, tossindo sangue e pedaços de tecido, parecendo zumbis, avançando. Aterrorizados com a visão daquele exército de mortos-vivos, os alemães recuaram apavorados, alguns tropeçando no arame farpado. Quando fugiram, só alguns russos ficaram para atirar nos atacantes. As armas químicas não conseguiram alcançar o objetivo alemão de destruição total. Os russos mais tarde desmontaram a fortaleza de Ossavik, percebendo que a situação era desesperadora, e os soldados expostos acabaram sucumbindo aos efeitos do gás. O local permanece como um testemunho assustador desse evento histórico digno de um filme de terror. Número 5. Durante o século XIX, os Hatcher eram vistos como a família mais importante de Pikeville, Kentucky. James Hatcher era um rico proprietário de terras e um empresário de destaque. Ele era casado com uma jovem local, Octavia Smith, filha de Jacob Smith, um dos primeiros colonos. Em 1891, o casal teve Jacob Hatcher, nomeado em homenagem ao pai de Octavia. A criança viveu apenas alguns dias antes de sucumbir a complicações não especificadas. Foi depois disso que a mãe enlutada se recolheu à cama, sofrendo não apenas de depressão pela perda do bebê, mas também de uma doença. Isso agravaria ainda mais. Naquele ano, em abril, e por fim, Octavia foi declarada morta devido ao calor do sul. Ela foi enterrada rapidamente, sem estar envolvida. A comunidade e seu marido lamentaram a perda logo após o enterro. Outros também apresentaram sinais da doença. Muitos se encolheram como punhos, protestando contra sua morte iminente, apenas para cair em um sono profundo. Pesquisas realizadas por autoridades médicas sugeriram que a doença era algum tipo de doença do sono. Os doentes se recolheram da melhor forma possível e muitos acabariam despertando do coma. O culpado foi identificado mais tarde como encefalite, que causa dor de cabeça, febre, confusão, convulsões, paralisia e até coma. À medida que as vítimas da doença começaram a se recuperar, sem efeitos duradouros, as notícias começaram a se espalhar e a família de Octavia passou a ter uma percepção assustadora. Talvez Octavia não estivesse morta, afinal. Com a mesma pressa com que foi enterrada, a mulher foi retirada de sua sepultura. Ao reabrirem o caixão, encontraram um horror absoluto. Parece que o caixão não foi devidamente lacrado, permitindo que o oxigênio ainda entrasse. Em certo momento, a mulher dada como morta acordou do coma com pouco ar, percebendo que havia sido enterrada viva. Octavia entrou em pânico, como ficou evidente pelo forro rasgado do caixão e pelas unhas manchadas de vermelho. O rosto dela também estava arranhado. E, em vez de deixar este mundo com a expressão serena que tinha ao ser enterrada, seus traços agora estavam contorcidos em uma expressão de horror e medo. Número 4. São as lendas do Titanic, Lusitânia, Mary Celeste e do United States Ship Cyclops, que lançam uma sombra sobre o maior desastre marítimo da história. Ofuscado pelos eventos mais sensacionalistas está o desastre do Wilhelm Gustloff, um incidente que ocorreu nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial.
A guerra em andamento é marcada por superlativos como mais rápida, corajosa e forte, mas principalmente por conotações negativas como letal, devastadora, destrutiva e desastrosa. Seriam todas essas palavras que não apenas descreveriam a guerra, mas também seriam usadas em um evento singular e trágico que aconteceu em seu meio. Era final de janeiro de 1945, vários meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial, mas não antes de mais devastação ser desencadeada. Foi nesse mês que o Wilhelm Gustloff, um transatlântico alemão de 25 mil toneladas, batizado em homenagem ao líder do Partido Totalitário Suíço, partiria. Sua missão era evacuar o restante do exército alemão e refugiados civis das províncias orientais da Prússia. A missão seria chamada de Operação Hannibal e partiria da Polônia com 10 mil pessoas a bordo. A rota levaria o Wilhelm Gustloff pelo Mar Báltico, uma área da qual ele nunca escaparia. A embarcação estava condenada desde que deixou o porto, onde ficou anos servindo de quartel flutuante após ser navio de cruzeiro do programa Força pela Alegria, nos anos 30. As tensões, é claro, ainda estavam em andamento e qualquer embarcação germânica seria vista como uma ameaça. Os responsáveis pela missão só podiam esperar que não encontrassem nenhum inimigo até o anoitecer, porém, essa esperança não se concretizaria. Por volta das 18 horas, uma mensagem foi entregue ao capitão avisando-o sobre um comboio de varredores de minas que estava vindo em sua direção. Essa mensagem o levou a acionar as luzes de navegação, evitando uma colisão. Estranhamente, porém, ninguém conseguiria descobrir de onde a mensagem tinha vindo. Gustloff e Lowe, operadores de rádio a bordo, não receberam essa mensagem. Teorizou-se que poderia ter sido um ato de sabotagem. Acender as luzes de navegação deixaria a embarcação visível até para inimigos. Às 19 horas, um submarino soviético, o S-13, rompeu a superfície da água. Inimigos avistaram o Wilhelm Gustloff e ali mesmo os soviéticos lançaram 4 torpedos, dos quais 3 atingiram o alvo. A princípio, aqueles a bordo não tinham certeza do que os atingiu. Será que eles bateram no gelo, em um recife ou em um pedaço de terra escondido? Quando o transatlântico começou a afundar e a encher de água, ficou claro que algo muito pior havia acontecido. Agora havia buracos enormes no casco do navio e nada podia ser feito devagar. Ele afundou com 10 pessoas a bordo e 100 botes salva-vidas suficientes para salvar todos, com muitos equipamentos de resgate congelados no convés. Número 3. Rudyard Kipling testemunhou os horrores da Segunda Guerra dos Boeres, o que inspirou seu poema Botas. Ele era um defensor do imperialismo britânico. Kipling chegou à África do Sul em 1900, mas estava muito doente para lutar. Ele observou Lord Roberts liderando 60 mil homens em marchas forçadas e monótonas, envolvendo uma política de terra arrasada, queimando fazendas e casas para privar os boeres de apoio. Isso levou à destruição generalizada e à realocação forçada de muitos sul-africanos para campos, causando uma imensa perda de vidas em ambos os lados. Kipling documentou o tormento mental e o esgotamento das tropas. Inicialmente, celebrando o imperialismo, ele rapidamente percebeu a brutalidade inescapável da guerra, chegando até a alucinar com o som de passos marchando. A tensão constante levou a 22 mil baixas britânicas e efeitos psicológicos duradouros, como a síndrome da debilidade. A guerra também tirou a vida de 40 mil a 50 mil boeres, muitos deles civis, que morreram de fome e doenças nos campos de concentração. A devastação gerou o clamor público pela desumanidade imposta a sul-africanos e tropas britânicas, envergonhando o governo e forçando a reestruturação do exército. Conhecida na África do Sul como a Guerra Sul-Africana, o conflito é considerado o mais destrutivo e formador de sua história, deixando para trás um legado de medo, trauma e sons inesquecíveis de botas. Número 2. O ano era 1530 e o pensamento protestante estava se espalhando pela Europa, como já vinha acontecendo. Inalterada pelos últimos 1000 anos, no olho da tempestade implacável estava Münster, Alemanha. Ela seria tomada pelo mesmo medo que havia atingido outras áreas do país, França e Holanda.
Esses medos giravam em torno de ansiedades religiosas e da iminente reforma protestante, que criaria tensões significativas com as doutrinas e práticas recém-implementadas. Persistia, junto a esse conceito, também uma instabilidade ligada a ameaças percebidas como maldições sobrenaturais ou possessão demoníaca, como a praga da dança que dominou a época. As crescentes preocupações e a tomada de poder criaram um cenário para a revolução. Mas está para a revolução, com padres pregando sermões apocalípticos que alimentavam a guerra. 1534 foi o 4º ano do domínio anabatista, quando radicais tentaram criar um governo comunal e sectário. Os líderes da guilda iam às ruas, gritando com os cidadãos, ordenando que se arrependessem, pregando sermões e causando ondas de histeria em massa. O culto dominou Münster, impôs mudanças sociais extremas e assustadoras, causando sofrimento generalizado e uma história sangrenta. No comando estavam figuras radicais: Bernardo Knipperdoll, Jan van Leyden e Bernardo Krechter. Seriam essas figuras que forçaram as mulheres à poligamia, tornando-a obrigatória, deixaram o povo da cidade passar fome, expulsaram os dissidentes e os executaram enquanto tentavam estabelecer uma teocracia autocrática. Um governo totalitário assim trataria o líder como divino, com leis e assuntos do Estado definidos pela doutrina religiosa, não pela vontade popular. Durante mais de um ano, a fé espiritual se misturou ao governo, mudando a vida da comunidade. Foi contra essas reformas que causaram tanta violência e destruição por toda a cidade. Então, em junho de 1535, o jogo virou de repente. O culto anabatista havia escolhido a cidade errada e Münster se uniu, resistindo aos líderes com as pessoas que ainda restavam. 30.000 pessoas sucumbiram ao impacto do cerco de um ano. Os sitiantes que restaram conseguiram penetrar as muralhas protetoras dos líderes do culto, capturando João van Leyden e vários outros, aprisionando-os antes de aplicar a mesma brutalidade que haviam sofrido durante a tomada da cidade. Os líderes foram brutalmente torturados bem na praça do mercado, para todos verem depois de serem queimados vivos. Sobreviventes tinham as línguas arrancadas com tenazes, e ao final, uma adaga quente era cravada em seus corações para cessar o sofrimento. Quando Münster ficou satisfeito com a tortura e execução dos líderes e retomou o controle da cidade, eles construíram 3 gaiolas, uma para João van Leyden, uma para Knipperdoll e uma para Kretzdig. Seus restos foram colocados em uma gaiola de ferro permanente, pendurada na torre da igreja de São Lamberto. A visão perturbadora foi um aviso aos rebeldes. As gaiolas foram removidas brevemente após 50 anos, mas foram recolocadas após reparos na torre em 1944. Outro evento angustiante deixaria a estrutura severamente danificada, com 2 das prisões caindo no chão e a terceira permanecendo de forma ameaçadora no lugar. Elas foram recolocadas e depois 3 lâmpadas amarelas instaladas para comemoração e continuaram a servir como um lembrete macabro da rebelião de Münster, que marcou os anos 1500 e deixou muitos inocentes brutalizados e mortos. Número 1. No início dos anos 1930, a União Soviética de Stalin tentou aumentar a população e terras agrícolas, transferindo prisioneiros de prisões lotadas para fazendas coletivas na Sibéria e Cazaquistão. Após o sucesso inicial, em fevereiro de 1933, líderes da Diretório Político Unificado do Estado e Gulag sugeriram deportar mais 2 milhões de indesejáveis para trabalhos forçados, e cidades como Moscou passaram a emitir passaportes internos para identificar pessoas para deportação. Entre março e julho de 1933, quase 86 mil pessoas foram retiradas de Moscou. 4.800 foram enviadas para um suposto assentamento especial na ilha Nizinsky. Isso era propaganda. A ilha, com apenas 19 milhas de comprimento e 600 metros de largura, não oferecia abrigo, ferramentas ou comida. Para os 4.500 homens e mais de 300 mulheres que chegaram em 18 de maio de 1933, eles foram abandonados. Com só 20 toneladas de farinha, o conflito começou logo,
com prisioneiros lutando contra os guardas pela farinha. Os líderes a acumularam e aqueles que a consumiram com água do rio sofreram de disenteria. Ao perceber o horror, Stalin cancelou o plano Nazinski Gulag, mas já era tarde demais. Os prisioneiros tentaram fugir em jangadas frágeis, mas foram capturados em menos de uma semana. A fome causou selvageria e prisioneiros formaram gangues para atacar os mais fracos. Eles comiam grama, casca de árvore e às vezes carne dos mortos assada. Os guardas, horrorizados em grande parte, não intervieram. Moradores Ostiak relataram que uma mulher escapou após ter as panturrilhas cortadas e provavelmente comidas. De cerca de 6.000 pessoas que estavam ali, apenas 2.000 permaneceram. Após 13 semanas, sinais de doença, fome e canibalismo deram à Ilha dos Canibais sua fama como uma das piores tragédias humanas dos anos 1900. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.